bem provável que ele vai dizer que José está copiando os evangelhos, só que ele esquece que não. Com a dissimilaridade evidentemente clara, no estilo, você percebe que numa narrativa você tem uma narração, não narrativa, uma narração. No outro você tem uma narrativa, que são nos evangelhos. Vocês estão conseguindo entender? Então, se eu continuar, se eu for para a ascensão de Isaías, aí que não sobra nada do menino. Então, primeiro aqui você não tem. E esse mestre, esse tipo de Messias que aparece, que eles pressupõem que é um revolucionário. Olha, o Richard Rosley vê Jesus como um terrorista. O Reza Aslan o vê como um zelota, mas que está botando para quebrar. Ok? O Engels o vê como um Bin Laden, que assassina até quem não concorda com ele, desde que tudo isso seja para defender a Palestina do Império Romano. Karl Kautsky vai fazer isso posteriormente. Então, você vai ter vários Jesuses que são produzidos de uma mesma camada, de uma fonte espúria, que nem deveria ser admitida como fonte documental para se propor a hipótese de um Jesus histórico. E aí, quando eles tentam dizer assim, mas Platão não tem prova que Platão existiu, não tem prova que Sócrates existiu, eu só quero perguntar para eles, existem falsificações nesses documentos que narram as histórias desses grandes nomes da filosofia da história antiga, por exemplo, Heródoto, Homero, Platão, Plutarco de Queroneia, Sêneca? Não! Porque eles não produziram de forma direta propagandas místicas e teológicas. Do ponto de vista, eles produziram biografias, produziram histórias, produziram poesias, produziram. Entende? Dentro de um contexto, se for grego paidético, vamos dizer assim, foram o que eles produziram. Então fica evidente que os textos místicos, eles se propagariam muito mais do que textos educativos. Por quê? Porque o povo passa a ver toda a liderança como portadora de poderes sobrenaturais. Mas para este Jesus ser revestido desse poder sobrenatural, desse homem divino, era necessário que ele tivesse esboçado alguma conduta que pudesse propriamente ser caracterizada como algo próprio, nem que fosse um mágico ilusionista, mas não há. Portanto, quem disse que ele andou sobre as águas não constrói um homem divino que andou sobre as águas, mas tem a finalidade de fazer uma transposição diegética do poder do imperador de andar sobre águas das suas embarcações, não andar como fenômeno. Está entendendo? Mas suportar as tempestades e ventos, conquistando as grandes batalhas marítimas, como Joséfo vai falar de Vespasiano, nas ilhas da Grã-Bretanha, ao ponto dele descrever que os bretãos diziam, não são aqueles que nós dizíamos que jamais seríamos submissos, e hoje estes nos dominam através daquele que até o vento e o mar lhes obedece. Isso é coincidência. Os bretãos usaram um termo como este, Joséfo descrevê-lo, né? Por quem é este? Pois é este aquele que até o vento e o mar lhe obedece. E você tem um evangelho que diz que o cara está acalmando o vento e tempestade, e os discípulos dizem para eles, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ok? Para vocês terem uma noção, para o doutor André Chavitarese, Judas não existiu, a crucificação é uma alegoria. Olha só onde a gente está. Então fica fácil o debate quando você entende que querer construir um Jesus histórico a partir de um Cristo da fé é uma aberração historiográfica, portanto, estou dizendo que não tentem me dar carteirada, ou é melhor aceitar um debate comigo, que aí fica mais fácil. Ou construir um Cristo da fé
retroalimentando um Cristo histórico que não é histórico, que é uma antítese absolutamente, aliás, não é só antítese, é um paradoxo. Porque o Paulo que esse rapaz citou disse, se Cristo não ressuscitou dos mortos, não é a nossa fé. Ok? E a coisa vai ficando cada vez mais séria, mais pesada, à medida que a gente vai entrando, pessoal. Entende? Não é aqui fazendo uma crítica ao rapaz diretamente. Eu estou falando aqui do acadêmico. Por isso eu disse, se a pessoa não tem preparo, saiu com aquele diploma garantido por uma banca de amigos, como disse o Daniel, né? Que ali, na verdade, é um teatro de sombras, né? E que as bancas são montadas entre pares que têm afinidades. Essas pessoas deveriam nem vir ao debate público. Fica lá na academia produzindo uma teologia histórica com cara de pesquisa científica, porque tá feio. Entende? Porque enquanto eu estiver aqui no YouTube, que eu ouvir esses tipos de aberrações, eu irei me manifestar. Não tem outra. Eu não irei me silenciar. Vamos lá, vamos ouvir o rapaz mais um pouco. E o Rabelo está dando umas alfinetadas bonitas. Parabéns, cara. Aí, o Rabelo é foda. Quem não se inscreveu aí lá no canal do Mago Rabelo, vai lá, dá uma moral para ele. Eu vou deixar o link aqui. Já até coloquei o arroba dele aí. Dá uma força, um trabalho bacana, vídeos curtos, mas sempre bem expositivos. Ele fala que é fuleiragem, mas a fuleiragem dele é uma fuleiragem séria. Deu para entender? Eu vou trazer algo aqui para consolidar as falas do Rabelo e tentem fazer esse vídeo chegar a esse rapaz, que eu queria um papo com ele aqui, não para humilhá-lo, mas para mostrar que uma pessoa que se apresenta a um podcast, a irresponsabilidade para mim não é de quem se apresenta, é de quem leva. Que agora as pessoas estão preocupadas. Veja, por que esses caras não levam o Oswaldo? Não levam o Sabino? Não levam o José Alessandro? Vocês têm que ir lá bombardear esses caras, porque eles estão preocupados de fazerem apologias. Quando levam alguns ateus ali, podem observar, são ateus como o Pirula, porque tem milhões de seguidores. Por que não levam um Antônio Miranda, por exemplo? Você está me entendendo? Por que o Gontijo quis levar um ex-pastor, José Alessandro, mas não quis levar um acadêmico, José Alessandro? Porque eu ia detonar os amigos dele de forma acadêmica e mostrar que Jesus histórico é pseudagem. Olha aqui. Eu vou trazer aqui para vocês o que está na regra da comunidade para mostrar que esse garoto não sabe nada do que está falando. Numa sabatina, se eu faço parte da mesa, coitado, ele ia se cagar todinho. Estou falando aqui. Porque quando você pega os textos paulinos, isso está consolidado por especialistas sérios. Eu quero dizer que eu sou especialista em manuscrito do Maroto. Eu sou especialista em Novo Testamento. Não porque tenho obras publicadas, não, porque me dediquei anos a isso. E pode vir quem quiser para a gente analisar. Vamos pegar a gruta 1 das regras da comunidade. Eu coloquei num Word aí para ficar bonitinho para você. Uma formulação básica sobre o Messias curânico. Curânico. Onde havia expectativas sobre vindas de 3 figuras.
O texto em aramaico, lembrando, na verdade, o texto está em um hebraico traduzido, tá? Mas lembrando que algumas porções são em aramaico. Vamos ver primeiro lá em cima um QS 9:11, que foi o que eu destaquei lá. Olha só. Não se apartarão de nenhum conselho da lei. Primeira pergunta que eu faço. O verbo apartar está no singular ou no plural? Comentem aí para mim, por favor. Participem da live, senta o dedo no like, para a gente tirar o sossego desses acadêmicos mequetrefes. Ok? Vamos lá. É uma perguntinha básica, não estou querendo testar a proficiência de vocês, não. Tá dando, eu vou até aumentar um pouco aí, tá, gente? Porque eu vi que está pequeno. Espera aí. Vamos dar um zoom para o historiador Fuleira, que o Inteligência Desmiolada leva lá. Vamos lá. Eu acho que ficou melhor. O verbo aí, não se apartarão. O verbo apartar está no singular ou plural? Comentem aí. Quem pode destacar aí para mim, por favor? O verbo apartar está no singular ou plural? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque é importante. Eu estou mostrando. Por isso meu livro está aí no mercado. Até hoje não apareceu ninguém para refutar o José Alessandro. Estou fazendo o prefácio da segunda edição agora, com mais de 10 laudas que entraram no livro, porque seria uma série. A primeira série foi Como Surgiu Jesus, a segunda seria Em Busca do Jesus Histórico numa construção crítica, histórico-crítica, e o último volume seria o único Cristo dos Evangelhos, o Cristo romano. Alguém está me assistindo aí, gente? Alguém está me assistindo aí? Pode comentar? Pergunta tão básica. Não é possível que uma pessoa não saiba o que é um singular e um plural. Puta que pariu. Às vezes, quando eu vejo silêncio assim, eu acabo fazendo um julgamento do nível do meu público. Aí eu vejo o quanto é necessário eu estar aqui para continuar esse trabalho. Aqui eu tenho que ser 1001 utilidade. Teólogo, historiador, filósofo, professor de língua portuguesa e porra toda. Vamos lá, pessoal. Não tem ninguém aí que saiba discernir para mim, não saiba dizer se é um singular ou plural. Puta que pariu, hein? Porra! Não é possível. O verbo apartar, que aparece aí, apartarão, ele está no singular ou no plural? Só essa pergunta que eu quero que responda. Vocês querem continuar aqui comigo essa refutação? Qualquer pessoa aí pode responder. Quem sabe responde. Uma coisa tão fácil, tão rápida, é só o cara falar, não sei, professor, ok, tudo bem, não é vergonha. Agora, quem sabe, porra? Plural. Plural. Pronto. Plural. Então, por que plural? Veja, olha isso aqui. Eliatar Ronan Imhu. Imhum. Ok? Não se apartarão. Plural. Por quê? Porque vai se falar de três figuras. Então, essas três figuras não se apartarão de nenhum conselho da lei para caminhar em toda obstinação de seu coração. Aqui eu refuto Jesus histórico, Jesus da fé e todos os Jesus criados até hoje. Porque se eu pressupor que Jesus foi um filósofo cínico e croissant, preste atenção,
E que se existe possibilidade, é claro que o Jesus histórico não é uma prospecção e uma projeção veterotestamentária. Fizeram ele ser, porque todas as vezes que se faz dele alusão, eles dizem, para que se cumprisse essas escrituras, eu não tenho culpa. O que aparece em camadas de comunidades mnemônicas ou fragmentárias, supostamente, nos sinópticos ou nos apócrifos, ele está ligado também diretamente aos próprios textos. Portanto, continua sendo um Cristo místico, um Cristo que está envolvido a toda uma teologia. Segundo, se eu pressupor que o Jesus dos evangelhos, esquece agora o Cristo, o Jesus histórico, se o Jesus dos evangelhos é o Jesus histórico, e portanto é o Messias, aí que fudeu tudo. Por quê? Porque ele se inclina numa obstinação. Sim, você vai perceber o quanto, inclusive, ele é criticado por abandonar a própria lei. Por se opor àquilo que a lei determinava. Ele, de fato, se obstina. Ele passa a ser um rabino, um rav, não didáscales, que, de fato, quer criar um novo modelo de sociedade. Deu para vocês entenderem? Então, a primeira coisa é que os messias prometidos, eles não poderiam se afastar. Os três supostos messias defendidos pela academia, o terrorista, o cínico e o da fé, está diametralmente afastado de tudo isso que diz o texto. Portanto, fudeu. Calma. Veja agora. Mas serão governados pelas ordens primeiras, nas quais os homens da comunidade, de novo verbo, começarão a ser instruídos. Ou seja, estes três messias, eles seriam governados por ordens primeiras, ok? Significa, por aquilo que está nos rudimentos da Torá, por isso José elogia os essênios como um bom asmoneu, entende? Não era para fazer isso, mas ele faz questão, porque ele precisa desses empréstimos. Ele precisa pegar, vamos chamar aqui, o que é mimético e tipológico para poder construir. Ele faz isso como ninguém. Inclusive, quando ele trabalha em antiguidades judaicas. O que ele quer fazer é trazer uma nova visão por meio de prospecção que os essênios mantêm vivos, entendem suas mentes e essas comunidades preservam, porque há uma resistência aos romanos de 3 séculos anteriores, ao ponto de Oemias ser assassinado. O mestre da justiça, supostamente, ele é assassinado pelos romanos também. Então, olha o que você tem. Mas é uma adversativa, veja. Não se apartarão de nenhum conselho da lei para caminhar em toda obstinação de seu coração. Pegou aí? Temos uma vírgula. Então, até aqui, olha aqui, ó. Ok? Asher lo razak. Tá vendo? Darhen. Lehavdil me'ol. Então, para por aqui. Agora, adversativa. Mas serão governados pelas ordens primeiras. Mas serão governados. Vamos subir? Mas serão governados pelas ordens primeiras. Só que tem um problema. Como isso vai acontecer, professor? Vamos ver? Nas quais os homens da comunidade começaram a ser instruídos até... Olha agora aqui, presta atenção, isso aqui é importantíssimo, historiador Fuleira, que foi no Inteligência Desmiolada. Presta atenção. Até, a palavra até, ad, do hebraico, até, vai dizer algo, até que venha o profeta. Então, separe um profeta que irá cumprir um papel de enunciador, preparando este caminho. Este profeta aparece em Pergaminho de Damasco. Inclusive, o texto diz que ele foi para o deserto anunciar a vinda do mestre. Surpresa! Esse texto, essa narrativa, essa história,
foi contada quase um século antes dos evangelhos serem escritos. Agora eu estou entendendo, professor.